Se você acha que não pode plantar árvores frutíferas porque mora em apartamento ou tem pouco espaço, eu preciso te dizer uma coisa importante logo no começo. O problema nunca foi o espaço. O problema sempre foi o jeito errado de plantar. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como pessoas comuns estão conseguindo colher frutas em casa, usando apenas vasos, varandas, pequenos quintais ou até áreas que antes pareciam inúteis. E não, isso não é teoria de internet, é prática, é método, é teste feito na terra, na raiz e no dia a dia. Eu também já acreditei que árvore frutífera precisava de quintal grande, até descobri que essa ideia mantém muita gente dependente de alimentos caros, cheios de agrotóxicos e de origem que a gente nem conhece. Fica comigo até o final, porque além de te mostrar como isso funciona de verdade, eu vou te entregar uma dica simples que muda completamente a forma como você cuida das suas plantas, e quase ninguém fala sobre isso. Meu contato com a horta não começou perfeito, começou com erro, frustração e planta morrendo. Eu plantava cheia de expectativa, seguia orientações genéricas, regava, cuidava, e mesmo assim a planta não crescia ou simplesmente não dava frutos. No começo, eu achava que o problema era comigo, depois achei que era o vaso, depois o clima, até que percebi algo muito simples, mas que quase ninguém explica. Os métodos tradicionais de plantio foram criados para o solo aberto, não para vasos. Quando você tenta aplicar essa lógica em um recipiente limitado, a planta sofre, a raiz sofre, e a frutificação simplesmente não acontece. Foi aí que eu comecei a testar, adaptar e observar. Mudei o tipo de vaso, mudei a forma de plantar, mudei o manejo, e o resultado apareceu. Plantas mais saudáveis, crescimento equilibrado e, o mais importante, frutos de verdade, nascendo onde antes só havia frustração. Deixa eu te explicar por que tantas árvores frutíferas morrem ou não produzem em vasos. O erro não está na falta de cuidado, está no mecanismo invisível do cultivo em espaço reduzido. Quando a raiz não tem o ambiente correto, ela entra em estresse. Quando o vaso é escolhido errado, a planta cresce travada. Quando o manejo não respeita o ritmo da árvore, ela até sobrevive, mas não produz. Ou seja, você pode se esforçar o quanto quiser, sem o método certo, o resultado não vem. E isso não é culpa sua, é falta de orientação prática, clara e adaptada à realidade de quem cultiva em casa. A solução não é plantar mais fundo, nem regar mais, nem comprar produtos caros. A solução é adaptar o cultivo ao vaso, respeitando a lógica da planta e o espaço disponível. Quando você entende qual vaso usar, como preparar o ambiente da raiz, como conduzir o crescimento e como cuidar da planta ao longo do tempo, o cultivo deixa de ser tentativa e erro. Ele vira um processo simples, sustentável e previsível. É assim que um único vaso deixa de ser só uma planta decorativa e passa a ser o começo de um pomar produtivo em casa. Foi exatamente para organizar tudo isso que eu criei o guia, Do Vaso ao Pomar, guia prático e sustentável para plantar, cuidar e colher. Esse material não poderia ser entregue de graça, porque ele reúne anos de prática, erros que você não precisa cometer e um método testado, adaptado para quem tem pouco espaço. Se fosse gratuito, muita gente não aplicaria, e plantar exige compromisso. Aqui você recebe um guia direto ao ponto, sem linguagem complicada, feito para quem quer resultado, não teoria. Dentro do guia você aprende como plantar árvores frutíferas em vasos do jeito certo, como cuidar desde o início até a colheita, como manter a saúde da planta ao longo do tempo e como aplicar práticas sustentáveis no dia a dia. Além disso, você ainda recebe o checklist prático da horta, o calendário anual de plantio editável e o guia rápido de pragas e soluções naturais. Tudo isso por apenas R$ 27,00, menos do que uma muda que você compraria sem saber se vai dar certo. A verdade é simples, ou você continua acreditando que não tem espaço, ou aprende o método certo e começa a produzir seu próprio alimento em casa. Esse valor é promocional e pode aumentar a qualquer momento. Se você quer sair da frustração e ver suas plantas crescerem fortes e produtivas, o momento é agora.
Funciona para iniciantes? Sim, o guia foi feito para quem está começando. Serve para apartamento? Serve especialmente para apartamento e pequenos espaços. E se eu não gostar? Você tem 7 dias de garantia para testar sem risco. Preciso de muito tempo? Não, com o método certo, o cuidado é simples e sustentável. Clique agora, garanta seu acesso ao Do Vaso ao Pomar e transforme vasos comuns em árvores frutíferas produtivas, porque espaço pequeno nunca foi o problema. Faltava apenas o jeito certo de plantar.